Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao segundo podcast do Espírito Santo Católico. É com muita alegria que eu recebo você, sua família, seus amigos aqui para a gente partilhar mais um pouco da nossa igreja, da nossa devoção à Nossa Senhora. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Senhor esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, de onde é que você esteja nos ouvindo, e que Nossa Senhora possa também te abençoar em todos os seus projetos, todos os seus sonhos. Queremos invocar o Espírito Santo de Deus para estar conosco também nesse bate-papo, que está sendo preparado com muito amor e muito carinho. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enchei os corações dos corações vossos dos vossos fiéis fiéis e e acendei acendei neles neles o o fogo vosso do amor. vosso amor. Enviai Enviai vosso o Espírito, Espírito e tudo será tudo será criado, criado, e e renovareis a renovareis face a da face terra. da terra. Oremos. Oremos, ó Ó Deus, Deus, que viste os instruíste os corações dos vossos corações dos fiéis vossos fiéis, com a com a luz do luz do Espírito Espírito Santo, Santo. fazei Fazei que apreciemos todas retamente as todas coisas, as coisas, segundo o segundo mesmo o mesmo Espírito, Espírito, e gozemos gozemos sempre de sua consolação. por Por Cristo, Cristo, Senhor. Senhor nosso. Amém. Amém. Pessoal, eu Aham. quero dar as boas-vindas hoje a essa grande amiga, uma pessoa assim que me acompanhou durante um período grande, lindo, de muitas descobertas dentro da igreja, descobertas pessoais também, no início do meu namoro, nas minhas dúvidas em relação à igreja, em tantos momentos ricos que eu pude construir na minha história. Ela esteve do meu lado como uma grande amiga, uma grande mãe, uma intercessora mesmo. E eu não podia deixar de convidar essa grande mulher que é a Sui, para estar comigo aqui também nesse podcast. E pretendo trazer para vocês só pessoas boas também, com corações bons, com assuntos bons, para vocês também conhecerem né, a igreja através desses bate-papos. Ela é a Sui, ela vai se apresentar. Ela é psicóloga, mãe, avó de 2 agora, Isso aí. casada há muitos anos, uma mulher que serviu muito a nossa igreja e serve ainda muito a nossa igreja, e somos muito gratos e muito felizes por te ter aqui conosco. Eu que agradeço, que convite mais delicioso que eu ganhei, gente, isso é um presente. Um presente no mês de Maria, no mês de Nossa Senhora, no mês das Mães, que delícia. Nossa, eu te agradeço muito por essa honra desse convite, viu, Milena? É uma delícia mesmo. E Milena, assim, conheci, né? Ela estava começando, entrando na adolescência. Uns 3 anos, eu acho. Isso, pois é. Então, ela entrando na adolescência e eu entrando na Igreja Católica, né? Lindo, testemunho. É uma coisa que a gente vai conversando aí aos poucos, né? Vocês vão entender melhor isso. É isso aí. Esse mês de maio, mês inteiro dedicado à Nossa Senhora, às mães. É um tema muito lindo para mim. Esse é o meu primeiro Dia das Mães. Estou, né, gerando, estou com o meu primeiro filho a caminho. E quero, assim, que a gente possa realmente falar de Nossa Senhora. Nós temos, acho que todos os católicos, né, têm uma experiência com ela, um momento de mãe e filho mesmo com Nossa Senhora, e eu não podia deixar passar em branco esse mês dedicado à nossa mãe, ela que está ali, ó, sempre comigo. Eu tenho 2 imagens aqui em casa, que é Nossa Senhora Aparecida e a Nossa Senhora Grávida, né? E ela sempre está conosco, sempre intercedendo, né, pelas nossas famílias. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Nossa Senhora, sobre o testemunho, né, de Nossa Senhora nas nossas vidas, principalmente na vida da Sui, que tem um testemunho lindíssimo, que a gente vai partilhar logo mais. Então, assim, quando a gente fala de Nossa Senhora, Sui, a gente tem uma passagem da Bíblia que, para mim, é marcante, que é realmente quando ela nos é entregue, né? No alto da paixão do Senhor, no alto da cruz, quando ele está lá triste, se sentindo humano naquele momento, ele tem o seu lado divino muito forte, que é realmente não nos desamparar, que é entregar sua mãe a cada um de nós. A gente pode partilhar essa leitura? Sim. E ela está em João 19,
25. E diz assim: junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E desde essa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, se a gente puder partilhar um pouquinho Muito forte, né? Sim. É muito forte, assim, essa entrega, né? Como protestante, na época que eu já fui protestante, né? A minha família toda é protestante, e nunca tinha percebido esse texto, essa passagem dessa forma, com esse olhar que eu vejo hoje, né, na Igreja Católica, de realmente ali Jesus estar nos entregando a sua mãe e nos pedindo para cuidar dela, né? Porque ele diz também ao discípulo, né, eis aí a tua mãe, há uma troca nisso aí, né? Não só ela interceder por nós, mas que a gente também busque essa mãe, que a gente também cuide dela, que a gente também a leve junto conosco, né? E esse discípulo amado passa a cuidar dessa mãe e da nossa mãe, né? Então, assim, é muito forte isso. Há um simbolismo, há um significado muito profundo nessa fala. Por que Jesus falaria isso num momento de tanta agonia, né? E vendo a mãe ali aos pés da cruz, sofrendo, os discípulos, as outras mulheres ali? E por que ele falaria isso? Assim, a troco de nada? Só porque para constar no texto? Não. Há uma força muito grande nessa fala de que realmente ele nos dá a sua mãe como intercessora, né? E acolher essa mãe e tê-la conosco nos ajuda também a nos aproximar mais de Cristo, porque foi através dela que eu também consegui entender melhor a Jesus, né? Então, assim, a gente consegue entender melhor os filhos ouvindo a mãe, né? Porque a mãe é a mãe que sabe o cheiro, que sabe o jeito, né, que percebe, né, no olhar, em tudo, o que realmente se passa com o filho, né? O que está acontecendo com seu filho aí? A mãe sabe do que se passa, né? Então, assim, é impossível negar a profunda intimidade que Nossa Senhora tinha com seu filho Jesus, né? E com o Salvador nosso. E de ambos, né? É uma ligação que a gente não tem como ter acesso a isso e nem mensurar, né? Quando a gente experimenta, e você está vivenciando essa experiência da maternidade, né? Sim. Você vai sentindo isso, quer dizer, como você está, de uma certa forma, Milena, dentro de você, carregando parte de Deus também. Sim. Porque todos nós somos fagulhas de Deus, do amor de Deus. Então, você está vivendo a experiência da maternidade, você está vivendo também um pouco, né, não a experiência de gestar o próprio Deus, mas de um filho de Deus, né, de uma criatura que veio do amor de Deus, né, além do amor do seu esposo. Então, assim, essa experiência é única e a gente consegue, de fato, nessa experiência, tocar o coração de Deus, quando a gente gesta uma vida. Então, ele consegue pensar nisso, nessa dimensão de uma mulher estar carregando o próprio Deus. É algo que não cabe na nossa cabeça. Não cabe na nossa cabeça porque é um mistério. Como que algo tão infinito, que é Deus, pode se encarnar, né? E tem certas coisas que não precisa de caber na nossa cabeça, né? Não deve, a gente não tem que fazê-las entrarem na nossa cabeça, mas a gente precisa permitir que o nosso espírito experimente, que o nosso espírito faça essa conexão, né? E eu acho incrível, assim, muitas coisas da igreja são muito ricas, né? Assim, eu sou apaixonada pelos ritos,
da Semana Santa, o rito de Corpus Christi, assim, o significado, tudo, né? A liturgia da igreja é muito rica, mas a gente vê numa simplicidade de amor de mãe, que Nossa Senhora se faz presente de tantas formas, em tantos títulos, né? Tem títulos, a quantidade, dizendo em números, são mais de 1000 títulos de Nossa Senhora, que existem espalhados pelo mundo. Então, ela apareceu lá em Guadalupe, ela apareceu para os 3 pastorzinhos, né, lá em Fátima. Então, assim, são tantas aparições dela, Tem são tantas... aparecido em Medjugorje, né? Tem aparecido muito em Medjugorje. Na verdade, ela leva o título, os Local, títulos né? têm a ver com o local, né? Da forma Lourdes, né? Lourdes. como ela se apresentou, mas é a mesma mãe. Né? Às vezes as pessoas perguntam, mas são várias Nossas Senhoras? Não, é a mesma. Né? É a mesma. São títulos de acordo com a experiência, o local onde ela se manifesta. Mas a manifestação dela naquele lugar teve um efeito. E é isso que faz a diferença. Por que, então, eu não digo só Nossa Senhora, eu digo, por que eu tenho a Nossa Senhora de devoção, né? Que as pessoas têm isso assim, eu peço muito a Nossa Senhora das Graças, eu peço muito a Nossa Senhora de Guadalupe, eu peço muito... Mas se não é a mesma Nossa Senhora, porque qual é a diferença? É exatamente a característica dela, o dom dela que se manifestou naquele lugar, né? A expressão da sua característica de intercessora, de fazer, de repente, as pessoas enxergarem o que elas não estão enxergando, de profetizar, de mostrar, olha, vocês estão no caminho errado, de mostrar, de dar esperanças. Então, em cada manifestação, ela foi mostrando uma característica, uma qualidade dela. Então, é isso que faz a diferença, né? Por exemplo, eu peço muito a Nossa Senhora das Graças, eu tenho um carinho muito grande com Nossa Senhora das Graças, eu nem sei exatamente muito sobre a história profunda dela, mas porque tem a ver com a experiência que eu vivenciei, né? E por que das graças? Porque foram muitas graças mesmo recebidas, né? Mas quando eu finalizo um rosário, por exemplo, eu conto umas 10 Nossas Senhoras que eu falo, e depois eu falo assim, olha, em todas as suas manifestações. Porque, né? Entendeu? Sabe assim, mas me vem aquelas que me lembram de uma característica específica na intercessão, numa graça que desejo receber, na paciência que eu preciso ter, no entendimento que eu preciso ter em determinadas situações, né? Na confiança, na força de lutar contra o mal, né? A gente tem a Imaculada Conceição, tem até ela, né, em cima, a gente fala muito dessa pisar na cabeça da serpente, então, são que nos dá força para lutar. Então, seja força, se você for ver naqueles, como é que fala? Ladainhas, né? Quantidade de qualidades que a gente fala de Nossa Senhora, porque é exatamente isso, em cada manifestação, em cada situação em que ela se manifesta, ela expressa, ela se mostra, ela se revela numa característica, num dom, numa coisa que é peculiar, que é próprio dela, entendeu? Por exemplo, né, essa questão aí não sei se você já quer que eu entre nessa coisa do testemunho, mas eu acho, puxa, né? Vai, é difícil, né? Só vai, né, Milena? Então vamos. Então, assim, porque quando eu tive essa experiência, eu tive uma experiência com Nossa Senhora, e porque a Nossa Senhora das Graças, né? Então, ela não tomou um outro nome porque eu tive a experiência com ela naquele lugar e naquela situação, não. Porque naquele momento ela se manifestou com aquela característica que ela se manifestou lá quando ela ganhou esse título de Nossa Senhora das Graças, né? E foi realmente uma graça alcançada. E como você mesma disse, né, eu esqueci até de confirmar essa apresentação, que eu sou psicóloga há 29 anos e meio de clínica, mais 30, vou fazer 30 anos de formada, né? E também casada há 30 anos, que eu vou fazer 30 anos de casada. Eu estou de boda de pérola nas duas coisas, né?
O que é isso? Casamento e psicologia andaram assim, lado a lado na minha vida. Assim. Uhum. E nessa minha trajetória profissional, eu passei por uma formação que é uma formação que mexia profundamente na interioridade humana, no nível mais profundo da intuição. E eu estava vivenciando essa experiência, esse encontro com essa abordagem, né? E fazendo estudos a respeito dessa abordagem em Minas, né? Em Belo Horizonte, lá numa clínica. E nessa clínica tinha uma capela, né? E eu, nesse curso, nessa formação, eu não estava, de fato, alcançando o resultado que deveria alcançar. Então, assim, eu estava nesse dia, nesse período lá, como, assim, vivenciando uma chance, porque eles já tinham me convidado a falar, olha, acho que não é para você esse curso e tal. E eu falei, não, mas eu insisti, eu achava que tinha tudo a ver comigo. Então, eu estava num momento, assim, muito, muito mal, muito para baixo, muito no fundo do poço, muito, sabe, quando você acredita que você tem capacidade para uma coisa, que você vê aquilo como um chamado e tudo, e que a coisa não dá certo, não funciona, não vai. Você tem dons, você tem capacidade, mas a coisa não funciona. Mas você sente que você precisa fazer esse caminho, né? Mas eu estava nesse momento no curso e eu tinha ido para lá, deixado família, os filhos, as crianças eram pequenas na época ainda, né? Eu ficava às vezes uma semana fora e teve épocas que eu fiquei até 15 dias fora de casa. Então, assim, era muita doação, abrir mão de muitas coisas, né, para poder estar lá. E nesse período eu estava realmente assim, me sentindo muito, muito para baixo, assim, porque eu tinha sido convidada a sair do curso, assim, tinha me dado um feedback extremamente negativo de caminhar, mas eu assumi a responsabilidade de, se não desse certo, que eu iria assumir a responsabilidade, porque eu queria fazer a experiência de continuar caminhando mais um pouco. E nessa angústia, nesse momento difícil, eu fui fazer uma sessão de reforço, né, um atendimento de reforço com a criadora desse método, né? E eu fiz muita dificuldade, eu não consegui caminhar na terapia nem nada, mas eu estava nesse processo de, e aí, né, sabe, tirar o meu chão. Eu não sabia para onde ir. E como tinha uma capela e todos eram muito católicos, e eu vim de uma família protestante, da igreja presbiteriana, de uma presbiteriana mais ecumênica, com uma visão mais aberta nesse sentido, sem tanto preconceito com relação à igreja católica, mas com suas características protestantes, né? Todas elas. E eu entrei, fui participar da missa, né? Mas com um coração extremamente pesado, difícil, angustiado, meio fundo de poço mesmo, assim, de falar, não sei mais, não sei o que fazer. Não tinha forças, não tinha disposição, não sabia o que fazer. E na hora da Eucaristia, né, que as pessoas fizeram a fila para ir comungar, eu me sentei e abaixei minha cabeça e comecei a rezar. E falei, Senhor, olha, eu estou fraca, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu preciso de Ti. E eu preciso que o Senhor me alimente, porque eu não tenho força. Eu não posso ir nessa fila. Eu não vou entrar nessa fila porque seria escândalo para essas pessoas, porque eles sabem que a gente, né, que eu era protestante. Mas eu falei para Deus assim, com muita convicção, sabe? Eu falei, olha, Jesus, eu sei que o Senhor pode me alimentar, se o Senhor quiser, né? Pode arranjar um jeito de me alimentar. Eu não sei como, mas o Senhor pode. E para o Senhor não tem barreira, né? De religião, de nada, não tem barreira, entendeu? E isso eu, de cabeça baixa, chorando, em prantos, né? E aí eu senti, nitidamente, mas foi uma coisa muito nítida mesmo, a presença de Nossa Senhora.
e ela se abaixou e me serviu a Eucaristia. Então, foi uma experiência tão forte, porque ali eu não tinha desculpa de dizer que as pessoas estavam fazendo transferência para mim, porque era assim, assado. Um monte de desculpa que eu já tinha dado, porque eu já tinha tido outras sinais, né? Uhum. Porque era eu ali, era eu e ela, né? E ela se abaixar e me servir a Eucaristia, e sentir como que Jesus colocando a mão sobre a minha cabeça. Então, não só eu tive a experiência de que eu tenho uma mãe espiritual, uma mãe que está no céu, que intercede por mim, mas também é difícil não falar disso sem não me emocionar, né? Com Mas certeza. assim, mas também a presença real de Jesus na Eucaristia. Então eu tive que sair dali, eu fui para o banheiro, nessa clínica tinha um banheiro imenso. Eu andava de um lado para o outro chorando, 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 igual uma criança que tinha perdido a mãe que reencontrou essa mãe. E eu falava, eu tenho uma mãe, eu tenho uma mãe, eu tenho uma mãe. E assim, eu já não tinha minha mãe biológica mais, a minha mãe já tinha falecido há muitos anos, mas eu chorava igual uma criança que estava perdida, que reencontrou a mãe, né? E foi uma experiência muito forte, compartilhei com alguns colegas e essa experiência, depois eu até escrevi, mas foi uma experiência muito forte. Aí as pessoas podem dizer assim, então, a partir daí que você veio para a Igreja Católica? Não. Esse foi o primeiro, esse foi o primeiro passo. Foi ela me apontando para Jesus, né? E é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Que não é ela que não é ela que faz milagres, não é ela que resolve, não, ela intercede, ela nos aponta quem faz milagres, que é Jesus, né? Então ela nos mostra esse caminho. E foi a partir dessa experiência que eu comecei a me aproximar mais de Jesus também. Comecei a entender melhor, né, as questões e comecei a questionar muitas coisas e ter outras experiências. E foi um trajeto para eu chegar na Igreja Católica e assumir a Igreja Católica como a minha igreja para viver a fé, né, em Jesus. Foi um trajeto aí de 5 anos. Não foi uma coisa mágica, né? Não, foi uma experiência muito forte que eu não teria como negar para ninguém. Ninguém pode dizer assim, ah, não, você delirou, você não. Eu estava muito, muito consciente. Foi uma experiência muito, muito real, muito real. Então, assim, que eu me emociono até hoje. E aí começo também a buscar e ver que muitas outras pessoas também têm experiências muito reais com Nossa Senhora. Então, aquilo foi um caminho, foi apontar o caminho para mim. E daí vieram muitas outras experiências, veio que realmente eu não consegui ser aprovada, e, bom, e passou muita experiência, retomei o curso, muitas coisas. Eu teria que... Dá para escrever um livro aqui, né? Vamos escrever, Mas, vamos colocar assim, isso fora. mas aí, passado esses 5 anos, eu retomei também o curso, fui chamada de novo e tal, e estava num momento também de angústia, de aflição, eu rezava Ave Maria, eu rezava as coisas, eu rezava orações da Igreja Católica. Nesse período aconteceu uma coisa muito interessante, a gente perdeu, nosso carro foi roubado, e a igreja presbiteriana que eu ia frequentar era lá no centro de Vitória, a gente mora aqui em Vila Velha, né? Então, uma distância. Então, a igreja, a nossa paróquia, a nossa comunidade está aqui. Eu atravesso a rua, a minha janela do meu quarto está de frente para a igreja, praticamente, não é lá no outro quarteirão, mas assim, está praticamente de frente para a igreja. E eu comecei a frequentar a igreja aqui também, né? Então, tive várias experiências em relação a isso, mas foi interessante que um outro momento de angústia que fez com que eu viesse para a igreja foi exatamente num período de quaresma, e eu participei de um retiro espiritual, né? Eu estou aqui resumindo o resumo do resumo, né? Mas, enfim, saltando lá daquela experiência para 5 anos, né? Sim. Então, assim, eu estava num momento de muita angústia, assim, e muito dividida entre a igreja presbiteriana e a igreja católica, porque eu já frequentava aqui algumas missas, mas eu continuava ligada a outra igreja e tudo. E eu, nesse processo aí também de busca psicológica, de trabalho na minha interioridade humana, no meu inconsciente,
o nível mais profundo da minha intuição, né? Nesse trabalho, eu lá na clínica, trabalhando com as pessoas, a gente teve um momento de oração. E participei de um retiro também com Dom Cipriano, e nesse retiro ele falava sobre votos secretos, que a gente na psicologia chama de condicionamentos, né? Que são as decisões que a gente toma já no útero materno, como é que a gente se posiciona diante das coisas, diante da relação dos nossos pais, enfim. E nesse momento a gente teve um momento de oração na clínica, e que essa pessoa que é muito espiritualizada e tudo também, e ela teve um momento de, como é que eu vou dizer, chama de alocução, né? E ela veio trazendo falas que trabalho que a gente desenvolvia no atendimento com os pacientes era como enfiar a mão numa caixa cheia de escorpiões, e que era impossível não ser picado, né, por esses escorpiões, que seriam realmente as forças negativas, né, e que nós teríamos um antídoto, que a palavra dizia assim, que ela falava na primeira pessoa, né, e eu vos dou o antídoto, que é a Eucaristia, a confissão e a palavra. E aquilo ficou gravado, e eu comecei nesse processo da quaresma, eu comecei a fazer a experiência de jejuar, que era tudo coisa nova para mim, Tudo né? novo, uhum. Tudo novo. Eu ainda nem estava na igreja católica, mas eu me sentia atraída por isso, porque é esse movimento que Nossa Senhora faz, né? De nos fazer olhar para aquilo que a gente não olha, né? Então, olhar para esse texto igual que a gente olhou agora e perceber, opa, nós ganhamos uma mãe, né? Nós ganhamos uma mãe. Então, assim, Jesus continua olhando por nós aqui, né? Porque precisamos de algo mais concreto para a gente caminhar na fé. E nesse processo aí, no processo de quaresma, e eu fazendo, e eu fui no convento com essa pessoa, ela falou, eu quero lá confessar, eu falei, eu vou também. Não sabia nem o que era, como é que fazia essa confissão. Para mim, isso era tudo novidade. Eu fui me abrindo para essas experiências. Eu tinha quebrado toda a resistência, né? E me permiti fazer as experiências. E nessas experiências, Deus foi trazendo resposta, colocando resposta na boca de pessoas que nem sabiam que estavam me respondendo questões que eu estava fazendo para o Espírito Santo de Deus, para Deus. Senhor, mas isso assim. Aí, às vezes, as pessoas falavam aleatoriamente, quer dizer, não aleatoriamente, é lógico, né? Para elas poderia ser, mas para mim era exatamente Deus me respondendo. E a gente estava descendo um convento e eu falei para ela, mas vem cá, como que é isso? Assim, porque como eu tinha certeza de Jesus na Eucaristia, quando eu comungava na igreja protestante, na Santa Ceia, né, que a gente tem a bênção dos pães, falava, eu acredito que é Jesus ali. Então, aí eu conversando com ela isso. Ela falou, não é. Eu falei, como assim não é? Como assim não é? E tal. E aí ela começou a me explicar. Ela falou, olha, vocês têm a leitura da palavra, a Bíblia, a palavra, vocês estudam a palavra, a bênção, né, e tal. Mas essa unção da Eucaristia, né, da coisa, é uma coisa só dos padres, é só o sacerdote. O pastor não acredita que haja a transubstanciação, né? Sim, a consubstanciação, que é só com a substância, é estar junto, né? E aí a gente... e ela foi me dando essas explicações. Quando ela me deu essas explicações, eu liguei com a oração que a gente tinha vivenciado, com a palavra de Deus que ele tinha dado. Eu vos dou o antídoto, né? E ela falou, e a confissão? A gente confessa direto com Deus, assim, mas ali a gente tem a confissão como falar diretamente. O padre se torna a pessoa de Cristo ali, como se você pudesse estar falando diretamente com ele, né, na pessoa física do padre. Não é o sacerdote, é o próprio Cristo ali. E ela foi me explicando isso aí, me deu o clique. Aí eu falei, agora entendi o que é. Porque ao longo das minhas orações durante a quaresma, eu só escutava dentro de mim assim, eu te quero inteira, eu te quero inteira.
E eu ficava, o que é ser inteira? O que é ser inteira? Eu não entendi o que é ser inteira. Eu estou lá na outra igreja, eu estou trabalhando para ti. Eu estou aqui, eu estou voltada para ti. O que é ter ser inteira? Uhum. E aí foi que me deu essa conexão. Eu falei, não, agora eu entendi. Ser inteira é ter esses três elementos juntos, né? E aí eu preciso vir para a Igreja Católica. Eu falei que eu vou terminar a quaresma, depois da Páscoa eu vou assumir a Igreja Católica como minha igreja. E assim eu vim caminhando. E aí, voltando à questão da Nossa Senhora, né, só para amarrar isso, não foi uma coisa tão simples assim, porque a gente vem carregado de muitos estigmas, de muitos preconceitos, né, conceitos prévios a respeito. Então, não foi fácil, por exemplo, caminhar numa procissão, né? Então, às vezes, eu ainda passava aqui a procissão na época da Nossa Senhora, que a gente rezava da nossa igreja, a comunidade, na Imaculada, no dia 8 de dezembro, né? Que passava a procissão, e eu falava assim, olha, ainda não estou pronta para isso, não, o senhor vai me clareando as ideias e tudo. E hoje eu faço isso e carrego o andouro, porque eu tenho uma alegria de ter tido esse privilégio, né? E eu nem sei, eu não fiz nada para isso, assim. Eu acho que tem... então, assim, tudo que eu faço para Deus, e logo que eu entrei na Igreja Católica, não tinha nenhum ano que eu tinha entrado na Igreja Católica, me deram perseverança para cuidar, e lá estava você, né? E mais o Nicolas, e mais uma turma bacana, né? E olha a pedagogia de Deus, né? Por quê? Para eu cuidar da perseverança, eu precisava estudar o catecismo da igreja. Eu precisava entender qual era a doutrina que a igreja, como é que a igreja cuidava da doutrina cristã, né? Uhum. Então, eu precisava buscar isso. Então, eu tinha que estudar, eu tinha que entender essa igreja para ensinar. E aí, eu tinha que aprender para ensinar. Olha só o movimento que Deus foi fazendo na minha vida. E tudo isso é um movimento de Nossa Senhora também na minha vida, porque aprender a lidar, a entender, né, a importância dela, dessa intercessão, de tê-la como mãe, de muitas vezes, às vezes, quando você está angustiado, que eu estou angustiada, às vezes eu falava assim, ai, mãe, me pega no colo, me põe no colo agora, que eu preciso de um colo, preciso de um colo de mãe, né? Então, assim, é uma delícia. E esse carinho que eu tive e esse cuidado que a gente tem, que Nossa Senhora tem para conosco, né? Eu acho lindo, assim, a gente, na verdade, descobriu, a minha memória, né, que eu tenho, é que a gente descobriu isso depois, né, que você vinha de outra igreja. Eu não lembro de ter sido logo você falar sobre isso. Não. Muito criança, né, foi em 2007, eu tinha uns 12, 13 anos. Mas, assim, a gente perceber a sua evolução, né, foi bem... Isso me marcou muito, porque a gente ficou no grupo de perseverança, assim, fazendo perseverança, acho que uns 3 anos, né, até chegar a fazer crisma, e aí depois você assumiu o grupo de jovens com a gente, né, e foi essa caminhada. Mas, assim, eu lembro que era nítido ver, assim, o seu conhecimento, como foi amadurecendo, como foi diferente. Uma coisa que eu acho muito bonita de pessoas que se convertem, né? Vão para a Igreja Católica depois de uma vida inteira numa igreja protestante, independente de qual seja, é que vocês têm uma sede por conhecer a igreja. Que às vezes a gente que está dentro, pra gente é natural, né? Eu cresci, fui batizada, eu fiz não sei quantos anos de catequese, e depois entrei na perseverança, e aí fui emendando. Mas assim, o estudo aprofundado, eu já vi vários protestantes, né, recém-convertidos, que são apaixonados pela igreja, que você olha e fala, meu Deus, que lindo, sabe? Porque a gente sempre esteve aqui. Porque, assim, Milena, a experiência que eu tive essas duas experiências, eu posso dizer assim, eu devo muito à igreja protestante, a igreja que eu fui criada, os meus pais e tudo, pela disciplina, pelo comprometimento com as coisas de Deus, entendeu? Isso eu aprendi na igreja protestante. Eu aprendi na igreja presbiteriana a ter compromisso com as coisas de Deus, a não levar as coisas de Deus de qualquer maneira, entendeu? Que aquilo que eu assumisse, eu deveria assumir porque era para Deus. Então, isso eu tenho um carinho muito grande
E é isso que é bacana, porque as pessoas às vezes saem de uma igreja para outra, porque ficaram brigadas com o padre, ou com o pastor, ou com não sei quem. Ai, que o fulano, ai, aquele fulano olhou para minha cara, assim, assim. Então, assim, é como se as pessoas estivessem ali por conta das pessoas e não por conta de Deus, não por conta de Cristo, entende? Então, assim, e eu não saí da igreja presbiteriana porque eu estava de mal com fulano, foi doloroso para mim sair, porque era a minha família, entende? Não é só minha família de sangue, era a minha família que eu cresci. Eu cheguei nessa igreja com 5 anos de idade, eu saí com 42, entendeu? Então, assim, é uma vida. Então, não foi fácil, não foi fácil para mim. E aí eu tenho até uma experiência muito interessante com a minha filha, devia estar com uns 9 anos na época, 8, 9 anos, e um ano depois eu resolvi visitar a igreja lá, né, a igreja que eu cresci, e eu tinha muito medo, eu falava, será que isso não é fogo de palha, né? E foi muito interessante, porque quando eu cheguei, a sensação que eu tive é como se eu fosse católica a minha vida inteira, estava entrando na igreja presbiteriana naquele momento, pela primeira vez. Estranho, né? Mas, assim, foi interessante essa experiência, né? E aí vou exatamente no dia porque lá não se serve a Eucaristia toda a celebração, né? A Santa Ceia tem um dia específico, e nem sempre a maioria é à noite, nem sempre é de manhã, e nesse dia foi de manhã, e foi tudo, parece que, sabe, tudo calhou para Deus me mostrar assim, olha, tá vendo? O que você experimentou é verdadeiro, não é fogo de palha, não é firula, não é fantasia da sua cabeça, né? E eu participei com os meus irmãos, como eu sempre participei e tudo, mas eu ficava assim ainda, eu tinha minhas dúvidas, né? Mas se aqui eu estou comungando, e os meus irmãos lá, como é que eles ficam, né? Como é que fica a graça de Deus para eles, entendeu? Eu tinha todas essas dúvidas, né? E aí um dia eu usei uma técnica com a minha filha e pedi para ela, olha só, abusando do inconsciente da minha filha, mas eu precisava dessa resposta, e eu pedi para ela fechar os olhos, né? E se ela podia me ajudar a entender uma coisa, e pedi para ela buscar na interioridade dela. A gente tem uma técnica que você usa, como se você criasse uma imagem do seu inconsciente, como se fosse uma sábia, e que você pudesse recorrer ao seu inconsciente nessa imagem de uma sábia, na verdade, que é você mesmo, buscando a sabedoria do seu inconsciente. E aí, não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas eu pedi para ela fechar os olhos e falar assim, olha, pede para a sua sábia, que é ela chamava a menininha da praia, né, que a sábia dela era a menininha da praia, que na verdade é o inconsciente, a sabedoria do inconsciente, é só uma simbologia. Então, assim, pede para ela te mostrar a mamãe lá na igreja presbiteriana comungando, né? Essa não é uma experiência que eu conto sempre, viu, Helena? Mas é um privilégio para você aqui no podcast. Olha só! Mas pede para ela te mostrar a imagem. Tá vendo a mamãe lá? Porque ela foi comigo nesse dia, né? Mamãe lá na igreja protestante, presbiteriana lá, eu comungando do pão e do vinho. Sim, estou vendo, mamãe, tá bom. E aí? Agora, eu tinha vindo, e nesse dia a gente tinha ido à missa. Falei, agora veja a mamãe lá na fila da Eucaristia da Igreja Católica, né? Na igreja coisa. Aí, olha, as duas imagens, é a mesma coisa? Ela falou, não. Sim, mas qual é a diferença? Eu falei assim, ela está falando que aqui, que na igreja presbiteriana, é pão e vinho abençoado. Eu falei assim, e aqui? Ela, aqui é Jesus. Eu falei, como assim? Qual é a diferença? Ela falou assim, não, mas é pão e vinho abençoado. E aqui? Não, aqui é a Eucaristia, é a hóstia. Eu falei, tá, mas Jesus está lá? Tá. Jesus está aqui? Tá. Mas qual é a diferença? 9 aninhos. Ela virou para mim e falou assim, é que lá, mamãe, ele está do lado. Eu falei assim, e aqui? Ele está dentro. Nossa, fortíssimo. Então, aí acabou qualquer dúvida, entendeu? Quer dizer, Deus se manifesta e abençoa, independente das nossas formas e tudo, entendeu? Então, assim, Deus continua abençoando os meus irmãos lá, eles continuam também na presença de Deus. Então, assim, essas bobagenzinhas que a gente fica com essas
são mais semânticas, são mais de preconceitos, de falta de estudo, e é isso que eu vejo muito também. Essa experiência de Deus, quem me moveu para essa experiência a escutar mais, a estar mais na presença, essa vivência com Nossa Senhora, né? Então, assim, trazer isso para os meus filhos. E quando eu tive aquela experiência, eu me contive muito, porque eu ainda frequentava outra igreja, e eu não me contive, inclusive, de vivenciar isso com meus filhos, né? Porque eu tinha receio deles levarem isso para a igreja lá, para a catequese de lá, e isso bagunçar a cabeça deles. Então, era uma experiência... Foi um momento de transição, né? Um momento, mas que Deus foi preparando tudo direitinho, tudo se encaixou. E aí entra um pouco dessa questão da maternidade, né? Que é que você estava falando aí no início da nossa conversa, né? Uhum. Essa experiência da maternidade, essa experiência do se colocar na presença de Deus, do vivenciar isso. Por mais que você seja fiel, por mais que você se dedique, por mais que você tenha suas experiências, né? E que você seja para os seus filhos exemplo de fé, de testemunho, de vida e tudo, isso não garante que os seus filhos irão seguir isso, mas garante que você plantou uma boa semente. E que você vai continuar rezando a vida inteira por eles, entendeu? Porque que uma hora essa semente ela vai germinar. Então, às vezes, eu até me preocupo, às vezes já teve momentos de preocupações maiores, até com meus filhos também, e o que Deus colocava no meu coração era muito, muito isso assim, mas eu te trouxe, né? De onde eu te trouxe? Então, assim, se ele fez isso comigo, ele pode fazer pelos meus filhos também. Ainda que eles agora ainda não entendam, né? Não compreendam, ou em algum momento da sua vida se distanciem ou se aproximem, eles vão ter as suas próprias experiências, mas uma coisa é certa, eles tiveram um bom exemplo, nesse sentido de vivência, de espiritualidade, tudo, não de perfeição, não nada disso, mas de viver aquilo que eu acredito, né? Naquilo que eu acredito. Então, essa é um recado que eu deixo para as mães, assim, né? Que aí tem até agora o grupo das mães que oram pelos filhos, né? Como se mãe nunca que a mãe deixasse de orar para os filhos. Então, você não deixa de orar porque não conhece mesmo a Deus, nem a oração, de alguma forma, porque o que a gente mais faz é rezar pelos filhos, né? Eu já rezava por aqueles que viriam e aqueles que já estavam e continuo rezando, né? Meus netos. Agora vem a segunda leva com os netos agora. Agora são os netos, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar realmente em oração. E é isso, e uma coisa que eu amo muito em Nossa Senhora, a gente é muito ávido em querer dar conselhos, né? Principalmente para os filhos. Quer dar conselhos, encher de... E eu fico pensando no silêncio de Nossa Senhora, que guardava tudo no coração. Há coisas que a gente não tem resposta, que a gente não sabe como vai dar, né? Eu já tive a experiência de perder meu filho 10 minutos no shopping, numa época de Natal. Foi desesperador. E aí eu fico pensando, Nossa Senhora, 3 dias de caminhada. Né? Então, assim, é desesperador, é desesperador. E você não saber para que lado que você vai, e passa trocentas coisas na sua cabeça. Sim. Foram os 10 minutos mais longos da minha vida, entendeu? Então, assim, os filhos estão para nós como desafios de amor, desafios de aprender a amar apesar de que sabendo que eles não vão seguir tudo que a gente fala, mas eles vão prestar atenção em tudo que a gente faz, entende? Sim. Isso é muito importante. Já chega aí para o final do nosso bate-papo. Essa experiência assim, que todos nós temos, né, com Nossa Senhora, eu acho que vivenciar isso sendo mãe é maior ainda. Não que os maridos não tenham, né, que não é isso, mas esse lado nosso materno, esse nosso lado acolhedor, esse nosso lado de... Você vê, né? O filho se machuca, ele nem olha para o machucado, ele já vai correndo para a mãe, né? Para poder a mãe sarar, a mãe cuidar, e enfim, tem esse lado. E a gente levar isso também para o lado
materno de Nossa Senhora. Então, quando a gente está ferido, quando a gente está cansado, quando a gente está precisando de um colo, é para ela que a gente recorre, né? Pelo acalento, pelo, igual você falou, né? Assim, pelo silêncio de Nossa Senhora. Quantas vezes, assim, em momentos mesmo de oração, eu me senti também amparada, me senti abraçada por ela, né? Então, assim, a presença de Maria, a presença de Nossa Senhora esteve muito presente, muito forte na minha família, desde sempre. Então, assim, falar dela é um carinho muito grande, falar dela é uma alegria muito grande, né? E agradecer mesmo Até pelo. um sacerdote que falou uma vez assim, né, numa pregação, ele estava falando assim: você reza pela sua morte? Você sabia que você reza pela sua morte? Então não foi meio assustada, né? Eu falei, você reza, quando você reza a Ave Maria, você fala, né? Intercedei por nós, agora e na hora da nossa morte. Né? Então, assim, ela está com a gente em todos os momentos, até nos momentos mais difíceis, até no momento de partir para o braço dos braços do Pai, né? E aí me lembrei também que eu não expliquei, né? Por que Nossa Senhora das Graças? Porque quando eu contei essa experiência que eu tive com Nossa Senhora para um sacerdote, e ele virou para mim e falou assim, mas qual Nossa Senhora? Eu falei, como assim, qual Nossa Senhora? Leoa! Como que eu vou saber? Ele falou assim, como é que ela estava vestida? E era exatamente, eu descrevi a Nossa Senhora das Graças. Uhum. Quando eu descrevia a vestimenta, né, do manto e do manto azul e tal, aí ele falou, é Nossa Senhora das Graças. Eu falei, tá, então aí por isso eu me... E é muito interessante, assim, porque muitas coisas que foram acontecendo, Nossa Senhora das Graças sempre vem, é uma medalha, sempre vem Nossa Senhora das Graças. Então é isso, porque realmente eu recebi muitas graças e todas as dificuldades que eu passei, né, com essa formação e tudo, né, com tudo isso que eu passei, valeu a pena por eu estar hoje onde eu estou, né, junto a Jesus, junto a Nossa Senhora e essa caminhada. Então, isso, assim, é muito bom. E a gente não pode esquecer, Milena, embora a gente esteja falando de Nossa Senhora e da Maria, da maternidade, que você falou aí, fez referência, né, aos maridos e tal. Os maridos são os nossos Josés, né? Porque a gente precisa dos Josés para nos dar o apoio, a segurança, a proteção, né? A providência. Então, assim, a gente precisa de ter, né? Toda Maria precisa de um José. E a gente precisa dos nossos Josés que estejam com a gente nesses momentos para poder caminhar, porque não é fácil gestar uma vida. Não é uma coisa simples, né? Tem todo um desafio, é uma mudança de corpo, você tem um outro ser dentro de você que não é você, que é totalmente independente, inclusive vai ser independente até no temperamento, no jeito de ser, né? Então, assim, isso é muito lindo, a gente participa junto com Deus da criação, sabe? Ele nos torna participantes da sua criação, que é gestar um ser humano, uma nova vida, né? Então, assim, eu sou apaixonada pelo tema, pela questão da maternidade, eu sou muito feliz pelos filhos que eu tive, mas é muito bom, é um assunto que a gente vai ficar aqui, Até né? se deixar Até nada porque disso. trabalhar falar de famílias, relacionamento familiar, relacionamento pais e filhos, mães e tudo, é o que eu venho fazendo há 30 anos, praticamente, né? Então, É bom. e não fiz só psicologia, eu fiz pedagogia também, então eu sou licenciada em pedagogia, trabalhei com educação, então eu Assunto tô mais de na meio. minha praia aqui, tô na minha praia aqui, né? Mas é uma delícia ter batido esse papo com você, achei muito bom. Espero que a gente, com isso, toque, né? Que a graça de Deus se movimente através das nossas conversas aqui e toque o coração das pessoas que irão ouvir, irão assistir esse podcast aqui, esse bate-papo gostoso. Bem legal. A ideia mesmo do Tá podcast bom? é ter esse assunto tranquilo, leve, descontraído, para a pessoa conseguir ouvir, trabalhando, né, vivendo, arrumando casa, o que for, ou quiser parar para nos assistir, nossas caras lindas e maravilhosas também.
uma opção. Mas Tudo. é isso. Agradecer imensamente por esse momento de troca, por essa partilha. Eu sei que foi um processo difícil, igual você falou, né? Para você de 5 anos, e às vezes se abrir e relembrar isso, como você se emocionou, né? Abrir uma caixinha que às vezes podia estar fechada. Mas assim, a sua entrega é linda. A Sui foi ministra quantos anos? 6 anos? 6 anos, ministro de... Até isso Deus fez, né? Me fez ministro de Eucaristia. Foi ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, né? Foi catequista, né? De várias liderança, grupo de jovens, né? Porque eu fui catequista também na Igreja Presbiteriana, né? Eu sempre a minha veia da educação está aí, né? Com certeza. Então, assim, muito, muito rico poder ter partilhado isso com a gente, com as pessoas que nos conhecem, as pessoas que não nos conhecem, né? Que vai estar aí na internet, vai ficar aí até não sei quanto tempo, isso exposto, assim. Então, queria te agradecer mesmo, pedir a intercessão de Nossa Senhora das Graças pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, que mesmo casados, mesmo com filhos deles, né, são sempre seus meninos, né, são sempre crianças, pela vida dos seus netos, né, da Maria Vitória, do Pedro que está chegando, que o Senhor possa abençoar tudo, os seus projetos, os seus sonhos. Uma coisa que eu sempre desejo para as pessoas eu não desejo que o seu sonho seja realizado, eu desejo que o seu sonho seja o mesmo sonho de Deus, que aí eu sei que vai ser realizado. Porque às vezes você acha que é o seu sonho, mas não é. O que ele sonhou para você é muito maior. Tem um provérbio que sempre norteou muito a minha vida, que é Provérbios, acho que 3:16, não, 16:3, ou mais uma coisa assim. Acho que ele fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Né? E sempre foi assim. Eu falo que todos os projetos que eu fiz que deram errado, Deus fez muito melhor. Entendeu? Eu prefiro ficar com os dele do que com os meus. Melhor. Senhor, resolve aí, entendeu? A minha conversa com ele, ele falou assim: resolve aí. Se não prestar, joga fora, faz um novo. Porque eu quero isso, mas eu não sei se é bom, não. Se o senhor ver, se não for, tá tudo bem, entendeu? Eu aceito o que o senhor quiser, porque sim, é isso aí. Sempre melhor, né? Eu tive uma, finalizando uma experiência disso já, gestando, né? Eu passei muito mal no começo da gestação, né? Eu tive muito enjoo, muita fraqueza, eu não conseguia trabalhar. Assim, os 3 primeiros meses foram desastrosos, assim, quase 3 meses, né? E aí, numa missa, eu, ajoelhada na comunhão, falei assim: Senhor, por favor, né? Assim, eu não aguento mais esse desânimo, eu não aguento mais, né? Esse enjoo, eu não conseguia comer, eu vomitava tudo. E aí ele falou assim: ué, mas você não queria ser mãe? Falou desse jeito, verdade, né, senhor? Então deixa tá. Então tá bom, tá lindo, tá lindo. E a semana seguinte passou como mágica. Deu os 3 meses, parecia mágica, assim, né? Por isso que a gente precisa do José, né? Porque é um processo totalmente novo, é uma vida nova que está sendo gestada. E mexe com toda a nossa carga hormonal também, com tudo, né? Então, é muita mudança mesmo, né? E a gente tem que encarar esse desafio. Né? Eu adorei, foi muito bom, agradeço você pelo convite, né? E a gente pode encerrar dizendo, né? Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Obrigada. Beijo com Deus. Tchau.